Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, para saber que tamanho é essa crise financeira pela qual passa o estado, pela qual passam os municípios. Nós temos hoje aqui em Cuiabá a informação de que as UPAs e as policlínicas estão sem serviço de limpeza e o próximo serviço a parar é o serviço de limpeza do pronto-socorro de Cuiabá. Imagine a saúde pública em Cuiabá sem UPA e sem policlínica e possivelmente daqui a pouco sem serviço de limpeza no pronto-socorro de Cuiabá, porque a empresa tem 6 milhões para receber e não recebe. E a explicação da prefeitura é que não paga porque o estado não paga o município. E a reunião suas lá da Associação Mato Grossense dos Municípios é que os municípios não aguentam mais e que essa crise está chegando fortemente porque o estado não repassa aquilo que é devido aos municípios. Qual que é o tamanho dessa crise? Neurilan, bom dia, prazer ter aqui. Bom dia, Antério, bom dia, Mauro, é um prazer, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. É um prazer novamente estar aqui para prestar algum tipo de informação para a comunidade a respeito do que está acontecendo nos municípios. Evidentemente, Antério, nós chegamos numa situação praticamente de falência absoluta do sistema público nos municípios de Mato Grosso. Veja bem, nós sabemos que o Brasil vive uma crise sem precedente, né? O estado de Mato Grosso não poderia ser diferente, faz parte do Brasil, né? Por conta, né, tanto da crise econômica e financeira como também do que este governo recebeu do governo passado. Porém, nos municípios essa situação se agrava ainda mais por conta dos atrasos, porque você já tem um momento de crise econômica onde há uma recessão, né? As receitas, né? A arrecadação dos municípios está estabilizadas, elas não estão crescendo, e com isso, com essa crise econômica, só na área da saúde, mais de 40 milhões de pessoas saíram dos planos de saúde privado e foram para o sistema de saúde pública, demanda lá dos municípios. Isso é um efeito da crise que o Brasil vive. Então você tem uma economia praticamente sem nenhum tipo de crescimento, mas agrava-se ainda mais com a falta de repasse de recursos por parte do governo do estado para as prefeituras, de recursos inclusive constitucionais, transferências constitucionais, como é o caso do ICMS, né? Com transferências de recursos que é do município. Como é que é feita essa transferência? Pela lei? Essa transferência do caso específico do ICMS, especificamente do ICMS, todas as quartas. Eu acho que a situação mais grave do estado é a retenção do ICMS. Exatamente, todas as retenção dolosa do ICMS, não pode acontecer isso. Exatamente. Essa receita não é do estado, é do município. De acordo com a lei, a legislação, todas as quarta-feiras, porque o ICMS é repassado para as prefeituras, todas as quarta-feiras tem que estar na conta dos municípios. O da semana anterior. Da semana anterior, porque tudo se refere à arrecadação anterior. Esse recurso já caiu no caixa do governo do estado. Eu não me lembro, fui prefeito 8 anos, né? E já estou 2 anos e meio à frente da MM, eu não me lembro de que o governo passado, que foi um governo comprometido, corrupto, tenha atrasado o repasse do ICMS para os municípios. Eu não me lembro disso. Não me lembro de nenhum governo que tenha atrasado. Veja bem, porque é um recurso que foi arrecadado e não é do estado, é do município. Os 25% que arrecada do ICMS é do município. Como o FETAB também está atrasando o FETAB, os 50% do FETAB diesel, que é ICMS, na verdade, é do município. A Assembleia aprovou essa lei, o governo sancionou, aquele recurso é do município, já arrecadou no mês anterior e não está repassando no dia 10 de cada mês, né? Sem contar com recursos da saúde. A saúde, nós temos do ano passado, em média, 4 a 5 meses atrasados dos repassos da saúde da atenção básica, da média e alta complexidade, do SAMUR. Agora veja bem, o que está acontecendo? O governo federal manda recursos da atenção básica para os municípios através do estado. O estado pega esses recursos que vem do governo federal para as prefeituras e apropria desse recurso e não passa para os municípios. É um outro agravante também, né? O recurso veio do governo, a parte veio do governo federal para passar para os municípios e o governo não repassa para os municípios.
né? Então, o transporte escolar também, atrasado o transporte escolar. Nós estamos transportando 70% dos alunos que são transportados nas redes municipais, nos ônibus de transporte escolar municipal, é da rede estadual. Nós recebemos apenas R$ 2,95 reais por quilômetro rodado, enquanto a média custa mais de R$ 5. Já fazemos um preço bem menor para transportar os alunos do estado e estamos recebendo de forma atrasados. Então chegamos no fundo do poço. Sexta-feira passada, nós tínhamos mais de 300 milhões de reais para receber do governo do estado. As prefeituras, tem prefeito que não consegue mais reparar um ônibus, consertar uma ambulância, pagar o posto de gasolina, sem contar que não estão pagando os salários dos funcionários no dia, né, até o final do mês, que sempre vinha pagando, né? E tem um outro agravante também. Peraí, você fala que não estão pagando, são os municípios também. Os municípios estão começando a atrasar o pagamento de salário porque não estão recebendo. E com outro agravante que é bom esclarecer, como o município não recebe os recursos, as transferências, principalmente do ICMS, e coincide um repasse coincide exatamente naquela semana que tem que repassar o DODES para a Câmara de Vereadores, nós já tivemos 2 casos de afastamento de prefeito. O prefeito de Acorizal, a informação que nós temos que foi afastado e um dos itens que a Câmara afastou foi a não transferência do DODES na data certa. O prefeito de Conilhas ficou mais de 40 dias afastado. Chegou na hora, ele não recebeu o ICMS e mesmo que tenha recebido o ICMS, mas não está recebendo a saúde, não está recebendo transporte escolar, não está recebendo ele teve que usar o dinheiro para poder a saúde funcionar. E ele não tinha o dinheiro para pagar o salário, ele pegou o recurso da iluminação pública, parte para pagar o salário dos funcionários, foi afastado pela Câmara de Vereadores. Então, está criando um transtorno tão grande nos municípios que chegou ao ponto que não dá para aguentar mais. Tá bom. Paulo Camargo. Eu tenho a leitura, presidente da IBM, que o Mato Grosso está vivendo hoje uma crise que já vem sendo enfrentada pelos demais estados com maior gravidade, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, enfrentaram crises gravíssimas, estão enfrentando crises gravíssimas, né? O Rio Grande do Sul chegou a ficar 5, 6 meses sem pagar salário do funcionalismo, uma situação completamente caótica. E Mato Grosso deve enfrentar agora, a partir de agora, essas dificuldades, sobretudo com o salário. Porque é o ciclo vicioso que está acontecendo. A União não passa as receitas, ou reduz as receitas, o tamanho das receitas. A União reduziu as receitas porque a economia reduziu a receita da União, mas não deixou de repassar, não. Mas é um processo, né? Você reduz lá, reduz aqui, e acabou, e o Estado vive essa situação. Eu acho que tem problema de gestão, porque tem como cortar gastos mais, aprofundar o corte de despesa do Estado, né? Mas a situação é gravíssima em todos os setores do Estado. Quer dizer, e aí, como é que enfrenta essa crise? O Estado vai ter que dar conta de parir esse recurso todo? Como é que faz? Deixa eu fazer aqui Porque assim, não passa para os municípios, não passa para os poderes, o Estado não passa para a saúde nenhum. O Estado tem que passar para o município, que é do município. Ele não tem que parir. Esse dinheiro que entrou na caixa do Estado, do ICMS, é do município. O dinheiro que entrou na caixa do Estado, do FETAB diesel, é do município. Tá certo. Quer dizer, esse dinheiro. O dinheiro tá usando para pagar folha. Tá usando para outra coisa. Tá usando para pagar folha. Outra coisa. Para quê? Eu não sei. Para outra coisa. Deixa eu fazer uma observação seguinte. Às vezes essa leitura de falar, não, o governo federal reduziu os repasses para o Estado e o Estado reduz para os municípios. Mas não houve queda de arrecadação do Estado, deixa muita dúvida. Veja bem, eu acompanho as receitas do Estado, do município, eu acompanho toda a política econômica brasileira. Por exemplo, eu tive o FPM, com o secretário de Fazenda do município de Cuiabá. Em Cuiabá, ele me mostrou na planilha lá, ele abriu o computador e me mostrou. Todo mês em Cuiabá, junho de 2017, é maior que junho de 2016. Julho é maior a receita municipal. Ele falou aqui, Antero, o que está dando problema para nós? O atraso do Estado. Veja bem, deixa eu só aqui esclarecer. O FPM, que vem para os municípios, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele teve um pequeno crescimento se comparado com o ano passado.
O FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, também houve esse crescimento, pequeno crescimento. Não houve queda no FPE. Não houve queda no FPM dos municípios. Não houve queda no ICMS do Estado. Você viu? E não houve queda no ICMS dos municípios, dos 25% do município. Isso mas então o problema é mais grave. Isso não é verdadeiro. O que o governo alega é que ele fez um orçamento, né? Ele superestimou um orçamento, entendeu? E aí houve uma frustração do que ele propôs receber. Veja bem, mas as receitas, se comparadas em termos de FPE, FPM e ICMS, elas ficam. Mas isso não justifica o não repasse. Elas estão iguais no ano passado. Se tivesse caído a receita, ele ia passar menos dinheiro para o município. Mas tem que passar. Mas tem que passar. Exatamente. Então, veja bem. Então, assim, só para caracterizar, não houve essa redução. Pode ter havido redução de outras fontes de receita do Estado que eu não conheço, eu não participo da máquina estadual para poder estar alegando. Não, houve queda do IPVA, houve queda de algum outro tipo de imposto que o Estado arrecada. Mas dessas duas fontes, não. Agora, o grande problema é que os municípios, os prefeitos estão tendo coragem de enfrentar a crise de frente a frente. Por exemplo, quase todas as prefeituras, Antero, baixaram o decreto diminuindo, né, cargos de DAS, entendeu? Diminuir os secretários. Essa semana mesmo o prefeito de Santa Cruz do Xingu, de 7 secretários, reduziu para 2 secretarias. Demitiu 70 comissionados que ele tinha e reduziu o salário dele. Aí você pega Pochorel, você pega Comodoro, são inúmeros prefeitos que estão fazendo esse corte para poder ter equilíbrio entre receitas e despesas, para ter esse equilíbrio, né? Você não pode gastar mais do que você recebe, né? Para poder adequar a máquina. E suspender as diárias, suspender né, as horas extras. Estão economizando. É preciso ter um esforço nesse sentido. Como é que está essa ponte do diálogo com o governo do estado? Quando que os municípios vão se reunir com o governo? Quando que os municípios vão ter uma posição? Quando que vão ter uma solução? Porque essa crise precisa ter fim. Ela precisa ter começo, meio, já teve começo e meio. Ela precisa ter fim. É preciso saber, não, eu só vou ter meio copo d'água para beber daqui até 200 quilômetros. Né? Porque os municípios estão contando com uma receita que não está chegando nos municípios. Como é que se pretende resolver isso? E se é verdade que vocês podem pedir o impeachment do governador, conforme anunciado numa reunião na Associação Mato Grossense dos Municípios. O senhor confirma essa declaração? Os prefeitos estão dispostos a isso? Não tem ponte para diálogo? Como é que é isso? Veja bem, nós reabrimos uma ponte de negociação com o governo através do novo secretário da Casa Civil, o deputado Max, porque essas negociações estavam interrompidas, né? A gente não era mais recebido pelo governo, né? E agora com o deputado Max na Casa Civil, ele nos chamou, a gente fez já uma ponte de negociação. Na reunião na Assembleia Geral dos municípios na terça-feira, ficou decidido que a continuará entrando na justiça contra os atrasos, que deveriam buscar essa ponte de negociação com o governo através do secretário Max, e depois feito um acordo com o governo de um cronograma de pagamento, de atualização dos repasses e daqui para frente pagar em dias os repasses para as prefeituras. Feito esse acordo e não cumprido esse acordo, né, a entrará com um pedido de afastamento do governador. Tá, e esse pedido de afastamento é protocolado onde? Na Assembleia? Nós já comunicamos, inclusive, com o presidente Botelho, na reunião que tivemos com ele, os prefeitos, todos nós tivemos. Mas na Assembleia o governador tem ampla maioria, e aí? Não, mas o trâmite legal eu não sei, Antero, eu não sou da área. Ou tem possibilidade de ir à justiça? Eu não sei, aí evidentemente o corpo jurídico da vai estar tratando desse assunto. Há uma definição em Assembleia, né? A está autorizada, né, a fazer um pedido de impedimento do governador caso, né, não tenha esse acordo de atualizar os pagamentos e repassar em dias o que é de direito. E quando que é a reunião com o Max? Quarta-feira que vem.
Na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. Véspera de feriadão. Então é bom, né? Para resolver isso. Não, Antero, só para um ouvinte nosso aqui que acompanha o programa, Haroldo Júnior, lembrando que o incentivo fiscal no governo Silvio Barbosa era de 1,5 bi, passou para 3. Ele está se referindo às renúncias fiscais, quer dizer, o Estado deixa de receber 3,5 bi só em incentivo fiscal, que é uma das razões que ele atribui para a crise, para a dificuldade de caixa do Haroldo, e eu tive também, Haroldo, uma reunião com um integrante do Grupo TAF, que foi beneficiado até com esses. O governo, antes de fazer o ajuste para todo mundo, deu um aumento de 15% para o Grupo TAF, com compromisso do Grupo TAF de aumentar para o ano que vem a receita em 1 bi. E esse integrante do Grupo TAF me disse o seguinte: tudo bem, nós tiramos isso rindo. É só deixar a gente trabalhar. Que a gente aumenta a receita em 1 bi rindo. O problema é que a gente podia aumentar em 4, 5 bilhões, porque há uma simulação de exportação desmedida. Quer dizer, esse integrante do Grupo TAF me disse o seguinte: o Estado só não tem a receita que precisa porque há uma organização para favorecer o agronegócio. Quer dizer, os barões do agronegócio, as trades, os grandes do agronegócio, não é um produtorzinho qualquer não. Os grandes do agronegócio não pagam imposto. Eles simulam exportação e no material e no produto que fica internamente, que é sobre o qual ele tinha que pagar imposto, ele não paga. Daí os comentários finais do Neurilan. Eu quero agradecer a oportunidade e mais uma vez dizer para a população de Mato Grosso que até pedir desculpa em nome dos prefeitos de muitas ações dos municípios estão sendo prejudicadas. Não é porque o prefeito não quer fazer, é exatamente porque ele não está recebendo os repasses que vêm do governo do estado. E um outro ponto também, nenhum prefeito tem o sentimento, tem o querer de entrar com impedimento do governador. Todo prefeito quer estar de bem com o governo. Todos querem estar de bem, inclusive, com o governador. Mas acontece que chegou numa situação, né, da apropriação indébita dos recursos que é do município, e isso está atrapalhando, inclusive está comprometendo até a vida política do prefeito lá no seu município. Lá, o município é muito pequeno. Nós temos Câmara de Vereadores que entende. A semana passada nós tivemos que a IMM emitiu um documento para todas as câmaras de vereador falando que os municípios ia atrasar o 12º por conta de que não tinha recebido o ICMS do estado. Já imaginou a situação desta? E tem município que a gente sabe que tem uma briga política ali permanente. Então, se o prefeito não passa na data certa, ele está correndo o risco de perder o mandato. Isso cria um transtorno para a sociedade. Então, essa não é a intenção, nós vamos buscar esse entendimento. E se não passa na data certa também fragiliza a relação dos poderes. Exatamente. Né? Então os vereadores também não estão errados de cobrar isso. Sim, exatamente. Então, nós não queremos isso, e por isso que nós estamos buscando aí esse entendimento com o deputado Max, dando essa oportunidade. Ele começou agora. O Max que já foi craque aí para aprovar o PEC do teto dos gastos, tomara que ele se saia bem novamente e construa essa ponte. É porque se é bom para o estado, é bom para os municípios. É melhor resolver pelo diálogo do que na briga, né? Exatamente, mas se for necessário a gente vai para a briga. Tá bom. Muito obrigado. A entrevista do prefeito Neurilan, ex-prefeito Neurilan, que é o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios.